glórias, aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Eu vejo todos os irmãos já se encontram de pé, né? Aleluia. Eu quero estar aqui pedindo aos irmãos que abrem o livro, no livro de Marcos, aleluia, capítulo 5, irmãos. Aleluia. O culto hoje, irmãos, é de primícia, amém? Mas a gente tem que obedecer a Deus, né? Oh, glória, Amém? aleluia. Glória Tem a que ir Deus. para onde o Senhor manda, né? E o Senhor me deu esta palavra. Eu poderia estar pregando hoje à noite no culto de primícia sobre primícias, né? Mas como o papai quer algo diferente, irmãos, ele faz, né? Ele faz e fala como ele quer, né? E quem prestou atenção aqui, viu que desde o início o Senhor está falando sobre cura, sobre milagre, né? Então eu sempre peço a Deus confirmação e Deus ele fala nos louvor, né? E ele falou aqui nesta noite, tremendamente, né? E eu estou com posse do que o Senhor já falou aqui, porque dentro dos louvores o Senhor já falou comigo, né? E ele vai continuar falando um pouco mais ainda conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo no capítulo 5, a partir do verso, aleluia, 22, até onde o Senhor, 21, perdão, até onde o Senhor permitiu. O título diz assim: a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Aleluia. Oh, glória, E a aleluia. palavra nos diz assim no verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um homem, um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que apertava. E certa mulher que havia 12 anos, aleluia, tinha um fluxo de sangue, e que já havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso indo antes a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar na orla das suas vestes, aleluias, glórias a Deus, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíram, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar. Fica à vontade para adorar o nosso Deus. Não precisa a gente pedir para você, né, adorar a Deus. Não precisa estar pedindo para você glorificar, né, porque a adoração ela é individual, né, aleluias. A adoração ela parte de dentro de nós, né, aleluia. É nós que sentimos a vontade que o Senhor coloca o nosso coração, né, ali pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele nos comove, né? Nós sentimos aquela graça gostosa e a gente daqui a pouco, quando pensa, não, missionário, acredita, a gente começa a adorar a Deus. Quando você vê, você já está envolvido e começa a dar cada glória. E quanto mais você glorifica, mais o Senhor derrama glória sobre nossas vidas, mais Ele derrama poder, né, sobre nós, aleluia, né, para estar nos sustentando, nos renovando e nos dando força, amém? Mas é através do nosso louvor e da nossa adoração, né?
E eu quero estar aqui deixando a palavra do Senhor, a qual o Senhor falava comigo. Aleluia. Filha, hoje você vai falar, aleluias, né? Sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu falei, Senhor, amém, né? E ali o Senhor confirmava dentro dos louvores, né? O Senhor falou desde o início aqui sobre cura, sobre milagres, né? Então é nesta noite o que Ele quer falar para mim e para você é sobre cura e milagre. Aleluia. Né? E nós temos aqui, todos já conhecem, irmãos, as histórias, né, da mulher do fluxo de sangue. Se alguém dizer aqui no nosso meio que não conhece, eu vou dizer que é mentira, né? Porque é uma passagem bastante conhecida, aonde nós vemos sempre vira e mexe, o Senhor está usando, né, os profetas, os pregadores, para ressaltar essa palavra no nosso meio. Né? E nós conhecemos a história da mulher do fluxo de sangue, né? Era uma mulher, aleluias, né, ali que vivia no meio da sua família, porque antes dela passar por esse processo, nessa enfermidade, de enfrentar essa enfermidade, ela tinha um lar, ela tinha uma família, né? Ela tinha uma casa, ela vivia no meio de uma sociedade, né? Ela tinha recursos, né? Ela tinha isso aqui, ela tinha dinheiro. Mas houve um certo dia, um certo momento na vida dela, aleluias, glórias a Deus, que essa mulher veio adoecer, né? Uma enfermidade essa que veio assolar a sua vida, a sua saúde, né? A sua situação física, aleluias, glórias a Deus. Aquela mulher, ela veio ter ali, ela foi, né? Aleluia. Ela constava ali que estava com uma hemorragia. Mas quando aquela mulher, né? Eu creio que porque naquele tempo, irmãos, quem, né, estuda a Bíblia sabe que naquele tempo as mulheres, quando chegavam ao período menstrual, vou dizer assim para os irmãos entenderem, essas mulheres, ela era afastada da sociedade. Essas mulheres eram colocadas, né, num certo, né, vila, aleluia, um lugar preparado para elas, e ali elas iam para ali e ficavam ali e só saíam dali quando aquele sangramento, né, estancava, quando aquele sangue parava. Então elas voltavam para casa. Só que na vida dessa mulher foi diferente. Essa mulher, ela foi para ali, creio eu, que pensando que iria, né, queria voltar para casa, né? Quem sabe era o desejo dela de chegar lá, vai passar aquele período de tempo, eu vou voltar para minha casa, para o meu lar, para junto da minha família. Mas não foi o que aconteceu. Aquela mulher foi para aquela vila e ali ficou, como segundo a palavra de Deus nos relata, passou 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, né? E segundo a palavra de Deus, o Senhor nos disse que aquela mulher, ela chegou a bater em muitas as portas, né? Ela, quando fala muitas portas, irmãos, vamos pensar, ela não foi somente buscar o recurso só, né, a cura só nos médicos. Creio eu que ela procurou os médicos, né? Ali tinha os médicos bons também naquele tempo, né? Que era diferente dos médicos que nós temos hoje. A medicina antigamente era diferente. Hoje nós temos uma medicina avançada. Mas naquele tempo era tratado, né, através de ervas, medicamentos naturais, né? Mas ela procurou, né, ajuda nos médicos. Creio eu que primeiro ela foi nos médicos, não achou, né, solução. Quem sabe procurou em outras portas, aleluias, glórias a Deus, como a Bíblia fala, que ela procurou todo tipo de ajuda. Aleluia. Então, em várias portas, aquela mulher bateu procurando o quê? Uma solução para o seu problema, né? Algo que pudesse trazer, resolver, né, e curar aquela enfermidade que ela estava passando, né? Que ela estava sofrendo ali 12 anos. 12 anos não são 12 dias. E 12 dias, né, 12 anos, você com uma enfermidade assolando a tua vida. Vamos se falar principalmente de sangue. Sangue é a vida, nossa vida, né? Quando nós perdemos sangue, vamos dizer nós mulheres, né? Quando nós passamos um período de 7 dias, vamos dizer assim, o máximo, né, que vai, são 7 dias, né? Algumas vai 3 dias, outras vai mais, né? O máximo 7 dias e parou, né? E ali volta-se para a sua casa. Era assim naquele tempo também. Mas aquela mulher foi diferente. Não, ela foi para aquela vila, pensando ela que talvez fosse para lá, né?
E naquele espaço de 7 dias ou de uma semana de dias, ela iria voltar para casa, mas não foi o que aconteceu, né? Aquela mulher veio adoecer. E ela não, ali os médicos não conseguiam descobrir a sua enfermidade. É tanto que não tinha cura, não conseguiam curar a enfermidade dela, não conseguiam um remédio adequado para dar a ela e cessar aquela hemorragia. Não é dizer que aquela mulher não bateu em portas, ela bateu em várias portas, né? Ela buscou vários tipos de ajuda, mas ela não obteve resultado, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que aquela mulher ela não desanimou. Mesmo ela estando fraca, sem força, porque meu irmão, eu tive na pele dessa mulher, né? Mesmo estando fraca, porque perdeu o nosso sangue, né? Você fica sem força, você fica fraca, pálida, sem cor, você não tem força para caminhar, você não tem força para nada, ânimo, você perde o ânimo. Você fica desanimada, mas aquela mulher, ela poderia estar fraca, né, sem força para andar, para isso, para aquilo, para desanimada. Talvez até o desânimo bateu na porta dela, né? Mas ela não perdeu o quê? A esperança e a fé. Ela continuou crendo que em algum momento algo ia acontecer. Sabe por quê? Se ela não tivesse esperança, aquela mulher já teria desanimado, teria desistido do seu milagre. Mas ela continuou firme, buscando, batendo numa porta, batendo em outra, em busca de uma solução. Mas ainda, irmão, faltava uma porta para ela bater, né? A Bíblia fala que ela bateu em muitas portas, mas ainda faltava uma. Essa ela não havia procurado. Por quê? Será? Ela ainda não tinha o conhecimento, né? Talvez ela ainda não ouvisse falar de Jesus. Mas a palavra do Senhor fala que quando ela estava ali, né? Porque havia momento que aquela mulher ficava sozinha. Ficava só ela e Deus. Talvez ela pensasse que estava só. Mas o Senhor estava ali do lado dela, dizendo: filha, eu estou aqui, né? Quem sabe o Senhor estava falando para ela: filha, eu estou aqui do teu lado. Você não está sozinha, né? Eu estou contigo, eu estou te dando força, eu estou te sustentando. Mesmo na situação que você se encontra, eu estou te dando força. Eu renovo as tuas forças, né? E ali ela continuou. Ela não desistiu, irmão. Uma coisa linda que eu acho, ela não desistiu. E no momento que as outras mulheres chegaram, era o único momento que ela tinha contato. Mas talvez por ela estar tanto tempo ali, quem sabe as mulheres chegavam ali, nem dava mais atenção para ela. Talvez, quem sabe, olhava para ela com ar de nojo, né? Aleluia. Com discriminação por causa dela, do jeito que ela estava. Porque a Bíblia fala que naquele tempo, hoje graças a Deus não temos isso. Naquele tempo, quando as mulheres entravam nesse período menstrual, as mulheres ela não podiam fazer nada. Ela não podia tocar em nada, porque tudo que elas fizessem ou tocasse era considerado imundo. As mulheres elas eram conhecidas como imundas quando estavam nesse período, né? Mas o Senhor, Ele mudou isso, Ele mudou essa história, Ele mudou a situação. A nossa situação, aquilo que era vergonhoso para nós, o Senhor mudou a situação. O Senhor mudou a história daquela mulher. O Senhor veio mudar o contexto dela, o cenário dela. Aquele cenário que muitos talvez olhassem e dissessem assim: não tem mais jeito, não tem mais solução. Pode não ter jeito para mim, pode não ter jeito para você, pode não ter jeito para a medicina, mas tem jeito para o Senhor. E o Senhor ali, aleluia, quem sabe o Senhor sabia que aquela mulher estava ali necessitada. Ele poderia ter ido até ela, não é isso, minha senhora Maria? Mas não, o Senhor, Ele sempre quer ver a nossa fé, a nossa atitude, né? O nosso ato de fé. Ele quer que nós colocamos a nossa fé em ação. E aquela mulher estava ali há tanto tempo sofrendo, 12 anos, não são 12 dias. E aquela mulher começou ali, quem sabe, né, falar ali talvez com Deus, porque, sei lá, em algum momento eu creio em mim. Ela poderia não ter aquele conhecimento, mas ela já tinha talvez ouvido falar de Jesus, né? Talvez ela conhecia o mestre, porque ali eu creio que todo mundo falava
dos milagres do Senhor. Mas naquele momento, quando você está, irmãos, num momento de provação, de dor, de sofrimento, parece que você esquece tudo. Você esquece que tem alguém que pode resolver a solução para você. Você esquece que alguém pode resolver a tua causa. Quem sabe naquele momento de dor até esquecer. Mas o Senhor fez uma coisa linda. Fez com que aqueles que não davam nada por ela, aquelas mulheres que todo dia estavam ali, sempre ali com ela, em vez talvez de dar uma palavra boa para ela de ânimo, aleluias, glórias a Deus. Quem sabe aquelas mulheres que estavam ali humilhando, talvez olhando para ela, não tem mais jeito, não tem mais solução, né? Achando até que fosse o fim dela. Aquelas mesmas mulheres foi a que trouxeram a boa nova para ela. Foi quem chegou dentro daquele arraial e chegou para ela. A Bíblia não fala que foi diretamente para ela. As outras mulheres estavam conversando entre si, falando de Jesus, que o Senhor estava passando pelas aldeias, pelas cidades, operando os milagres, curando os enfermos. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, aquela mulher ela não pensou em mais nada a não ser em usar a sua fé. E aí eu sou o tamanho da fé daquela mulher que eu digo que eu não tenho. Porque no estado que ela estava, aleluia, glórias a Deus, talvez no estado final, onde os médicos talvez estavam até pensando até em dar um atestado de óbito para aquela mulher. Ela chega ali, aquelas mulheres fala de Jesus, ela ouve falar. Ela sabia que ela nem poderia chegar perto de ninguém. Mas ela disse o quê? Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha o tamanho da fé dela. E além da fé dela ter que exercitar a fé dela, ela teria que enfrentar os problemas, né? Os obstáculos. Quais os obstáculos que ela teria que enfrentar? Ela teria que enfrentar a multidão que estava, que aonde Jesus estava era uma multidão que acompanhava ele. Ela teria que passar sem força, sem ânimo, sem vigor. Ela teria que enfrentar aquela multidão para chegar até Jesus, né? Fora os comentários, o medo de alguém ver ela, né? E denunciar ela. Mas ela foi o que? Sabe? Ela cobriu-se, né? Com um manto. E mesmo sem forças, aquela mulher estava totalmente pálida para enfrentar a multidão, para caminhar. Como que ela iria caminhar? Eu imagino que talvez ela saiu arrastando, pegando nas coisas para chegar até o mestre. Mas ela não desanimou. Ela não desistiu, aleluia, do seu objetivo. Ela não desistiu e dizer eu não vou conseguir. Ela não usou o termo eu não vou conseguir. Ela usou o termo se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu vejo ali uma palavra positiva onde ela diz eu vou conseguir. Pela fé eu vou conseguir. E esse tem que ser o meu e o teu objetivo. A nossa fé, ela tem que vir acompanhada, aleluia, com pensamento positivo. Não é um pensamento de dúvida. Essa mulher, ela não teve dúvida. Essa mulher, ela não olhou para os obstáculos. Ela não olhou para os problemas. Ela não olhou se alguém lá na frente iria reconhecer ela e iria, aleluia, condenar ela ou entrar dentro da cidade. Ela não olhou para nada disso, ela só tinha um alvo: Jesus. Ela sabia que ela tinha batido em tantas portas. Eu creio que ela sentiu algo diferente naquele dia, né? Porque quando a gente sente quando Jesus vai fazer algo na nossa vida. Deus, ele testifica, irmão, na nossa vida. E eu creio que naquele dia, quando ela ouviu falar de Jesus, ela sentiu algo gostoso, algo bom. É tanto que ela disse, se eu tão somente tocar na orla, ela não falou nem tocar no mestre, ela falou tocar na orla, nos vestimentos do Senhor, eu serei curada. E a fé dela levou ela a alcançar o seu milagre.
Porque quando ela chegou, ela enfrentou aquela multidão, enfrentou os obstáculos. E quando ela chegou diante do mestre, ela se prostrou diante dos pés dele, aleluia. Ainda que a multidão estava apertando, que estava grande a multidão ali, mas ela tocou na orla das suas vestes e ela foi curada. Mas para aquele milagre, aleluia, ser concluído na vida dela, ela tinha que fazer o quê? Confessar. No meio da multidão, o Senhor olhou e disse, né, aleluia, quem me tocou? O Senhor perguntou. Olhou para aquela multidão, perguntou e ninguém respondeu. Aleluia, e a multidão diz o quê? Senhor, a multidão te aperta, te oprime e tu perguntas quem me tocou? E o Senhor novamente olha para aquela multidão, olha para os seus discípulos e diz, sim, alguém me tocou. Né? O Senhor começa a perguntar quem me tocou. E ali agora vai os discípulos. Os discípulos de Jesus que andavam com Jesus lado a lado, conhecendo o que o Senhor fazia. Os discípulos vão e diz a mesma coisa, Senhor, a multidão te oprime, te aperta. O Senhor pergunta, quem me tocou? E o Senhor vai e responde, sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém, o Senhor estava dizendo, alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou, né, com fé, aleluia. Porque quando tocou, saiu virtude. E para tocar no mestre, aleluia, ei, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, você tem que ter fé. Não adianta você ir tocar aqui, vamos dizer que eu toco aqui, ela está representando o Senhor Jesus. Eu chego aqui e vou tocar nela simplesmente por tocar. Não vai acontecer nada. Se eu tocar não crendo, com dúvida, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Então o Senhor nesta noite, Ele quer que você toque diferente nele. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite. Eu não sei qual é o teu objetivo diante do mestre. Mas eu sei de uma coisa, que nesta noite o Senhor está falando para mim e para você. Toca de forma diferente. Toca em mim de forma diferente. Porque assim como o Senhor fez na vida dessa mulher, o Senhor quer fazer na tua vida. Porque Ele tem poder para isso, irmãos. E para ressaltar um pouquinho dessa história aqui, como eu disse no início, eu vivi isso aqui, que essa mulher viveu. Eu não vivi a quantidade de anos que essa mulher viveu, mas a quantidade que eu passei de anos é o suficiente para eu saber o que essa mulher viveu. Eu passei 6 anos e 7 meses com hemorragia. No início a hemorragia leve, mas nos últimos 3 anos a hemorragia intensa. Teve momento que eu não tinha força para sair mais dentro da minha casa. E aí começou os tititi daqui, tititi dali. Muitos achavam que eu estava em pecado. Irmão, todos nós somos pecadores. Não é isso? Só tem 2 tipos de pecador. O pecador que quer viver no erro a vida inteira. E o pecador arrependido que faz, né, que está errando, mas está pedindo perdão ao Senhor, se consertando e mudando, né, vivendo e praticando as mesmas coisas não. E quando falava, eu falei assim, sim, eu sou pecador. Porque se eu não fosse, se eu fosse totalmente santa como né, o Senhor já tinha vento. Mas eu estou contigo. Eu estou te sustentando, sou eu que te dou forças. Passei. Foi difícil? Foi. Doeu. Porque sabe o que é você olhar? Imagine essa mulher. Você olhar, alguém te olhar, você está enfermo, alguém olhar para você com um ar de nojo. Porque é assim que as pessoas me olhavam. Achavam que eu estava com algo contagioso. Às vezes, irmão, eu saía pegando nas paredes assim, ó, passando mal, a ponto de desmaiar. Ninguém encostava para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Ninguém. Andava pelas ruas desmaiando. Ninguém perguntava, tá tudo bem? Não. E eu olhava assim, Senhor, que é isso, Pai? Olha o teu povo que se chama pelo teu nome, porque até o teu povo, Pai, está me discriminando. E dói, irmãos.
A gente olhar para aqueles que se chama povo de Deus, que está ali todos os dias conosco, onde o Senhor forma uma família, que é para a gente viver unida uns com os outros. E a gente vê as pessoas, em vez de te dar uma palavra, te jogar para baixo. Imagine essa mulher. As pessoas olhando para ela. Não tem jeito, não tem solução. Porque era isso que eu ouvia. Não tem jeito, não tem solução. Né? O médico olhando para mim, só faltava dizer claramente: eu vou te dar um atestado de óbito. Porque no último ano, um pouco antes de eu passar pela cirurgia, porque o Senhor falou assim: eu estou te curando, mas eu vou permitir você passar nas mãos do homem, porque eu tenho algo para fazer lá. Porque se ele quisesse, ele teria curado totalmente, eu não teria passado pela mão do homem. Mas o trabalhar é de Deus, não é meu. Ele sabe como agir na minha e na tua vida. Então não questiona quando você estiver passando num processo. Mesmo que esteja doendo, não questiona, adora Ele. Eu tinha todos os motivos, como essa mulher, de renunciar ao Senhor. Porque tinha gente falando para mim: por que ainda serve a um Deus como esse? Né? Cadê o teu Deus? Muitos me perguntaram: cadê o meu Deus? Cadê o Deus dela? Deus falou: fecha a tua boca e me adora. E eu fechei a minha boca. Fiquei no meu quarto. Chegou um momento que eu não podia sair dali, porque eu não tinha força. Eu estava pálida, quem olhava para mim, isso aqui estava tudo branco, lábios roxos, minhas unhas estão aqui até hoje, que está limpando agora, essas unhas ficou roxa. As mãos a mesma coisa, quebraram de fraca, cabelo, eu achei que eu ia ficar sem cabelo. Eu cheguei até a pensar que não, nem era a hemorragia que estava causando isso, né? Mas ali os médicos disseram que era o sangue que já estava virando água. Praticamente quase, por pouco, eu não tive uma outra leucemia. Para quem sabe que leucemia é câncer. Por pouco eu não tive. Mas antes disso, o Senhor tinha falado para mim. Usou uma pastora e disse: olha, o Senhor está te curando de leucemia. Antes de eu fazer os exames e o meu sangue dar, né? Mas meu hemoglobina baixa. Mas o Senhor foi lá, aleluia, quando o homem queria lhe dar um atestado. Porque a última vez que eu passei no médico, que eu desmaiei, aquele médico olhou para mim já quase como se dissesse: é o teu fim. Ele não comentou para mim, mas comentou para a enfermeira que estava do lado. E eu ouvi ele comentando. E eu falei: Senhor, a última palavra é tua. E eu creio no meu milagre. Eu creio, Senhor, no que o Senhor há de fazer na minha vida. E ali eu comecei a falar com Deus. Deus me tirou desse estado, me levou para o Rio de Janeiro para fazer lá. Porque o que ele tinha que fazer não era aqui, era lá. E eu, quando Deus estava mandando ir, eu não queria ir. Por quê? Porque eu tinha colocado os papéis aqui para fazer a cirurgia aqui. E Deus estava: vai. E eu não queria ir. E quando a gente tema com Deus, vem as consequências. Então eu estou falando de mim, eu não estou falando dos outros, irmãos. Estou contando o meu testemunho, a minha experiência com Deus. E Deus mandou eu para o estado de Rio de Janeiro. O Senhor disse: vai que as portas estão abertas para você lá. Quando eu cheguei lá, só fui chegando. Tem um rapaz lá, um amigo nosso. E ele já tinha falado: Mônica, vem para aqui, que a gente vai entrar com providência. Era o Senhor preparando. E eu não estava entendendo no momento. Mas quando eu passei a entender que eu fui, chegou lá, foi tudo rapidinho. Deus fez um mover rápido. Pela misericórdia de Deus, Deus usou as pessoas que tinham que ser usadas. E a cirurgia foi marcada. Eu operei, fiz a retirada do útero, porque tinha miomas e endometriose. E a endometriose é que causa a hemorragia. Quem sabe era esse o causa desta mulher? Porque, irmãos, não é os miomas que dá o sangramento, é a endometriose. Causa o sangramento e traz muita dor no seu corpo. Dói. E às vezes vocês contorcer, quantas vezes eu me contorcia, né? Rolava pelo chão. Às vezes tentava botar um travesseiro embaixo da minha barriga, deitava para ver se aliviava a dor e não adiantava. E às vezes eu tinha que, mesmo sem força, clamar ao Senhor: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre.
E eu passei 6 anos e 7 meses ouvindo o Senhor dizer assim: espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Tem gente que não quer esperar. O pouquinho de Deus não é o meu. O tempo de Deus não é o meu e não é o teu. Ele não vem atrasado. Ele não chega antes e nem depois. Ele chega na hora exata. E aí ele fez o que tinha de fazer. Ele falou: vou te permitir passar na mão dos homens, porque eu quero fazer algo lá dentro do centro cirúrgico. E eu, naquele jeito, sem força, ainda tive que ir ligada. E lá dentro Deus operou o milagre. Não só na minha vida, mas na vida daquelas pessoas, porque o médico olhou para mim e disse que não podia garantir eu sair dali com vida. E eu falei: amém. Falei assim: Deus, o Senhor é o meu socorro. Entra comigo neste lugar. E o Senhor entrou, irmãos. Porque quando eu estava no centro cirúrgico, sendo preparada para operar, sendo anestesiada, a primeira pessoa que Deus queria falar era com o anestesista. Estava afastado da presença de Deus. O Senhor fala para ele voltar enquanto é tempo. E eu falei para ele. Ele chorou. Ele começou a anestesiar, fazer o preparamento e chorando. Ele falou: você está nessa situação e está entregando a mensagem para mim? Ele ainda brincou, ainda falou assim: só pode ser crente doida. Tu é de que igreja? Eu falei: Assembleia. Ele falou: tá aí explicado, que a assembleiana é doido. Eu falei assim: amém, porque a situação que eu estava, não tinha condições de estar falando, não tinha condições de nada, irmãos. Mas eu falei aquilo que Deus mandou e o Senhor falou: ainda não terminou. E aí eu fui anestesiada, fui operada, e quando estava saindo do centro cirúrgico, Deus põe 3 jovens diante de mim ali para falar com elas. Tudo afastado. 2 já estava tudo envolvida no mundão lá, fazendo coisas erradas, já estava pronta para sair dali e ir para a festa. E Deus falou: fala para elas não ir para onde elas têm que ir, que hoje eu estou fechando a sepultura delas, estou dando livramento. Passei o recado, elas choraram. E uma terceira, que Deus nem tinha mostrado nada, mas ela ouviu a mensagem, ela disse: eu também estou afastada. E eu vou voltar para a casa do Senhor quando eu sair daqui. Depois ela falou: não fala nada porque você não pode falar. Eu falei: Senhor, eu não posso sair daqui, levanta o que eu tenho que falar, né? Ela falou: você vai ficar cheia disso e aquilo, vai sentir muita dor. Eu falei assim: não importa, o meu Deus vai cuidar de mim. Mas eu não posso sair desse centro cirúrgico sem entregar. Entreguei. E aquelas jovens voltaram para a igreja. Porque no outro dia, eu ainda estava no hospital e elas me procuraram. E falou que voltou para a presença de Deus. Então, irmãos, tem processo que você não vai entender na sua vida. Tem coisa que Deus permite passar, porque lá na frente tem alguém precisando. Aleluia. Deus, Ele precisa de mim e de você para algumas coisas aqui na terra. Ele conta comigo e com você para fazer a obra dele. Ele só não força ninguém. Ele chama para você fazer, por amor. Então faça. Toca nele nesta noite diferente. Porque aquele que toca com fé, aquele que crê, ele recebe o seu milagre. Essa mulher, ela recebeu o seu milagre. Eu recebi o meu milagre. Aquelas pessoas que estavam lá naquele centro cirúrgico também. Porque recebeu, às vezes, a cura, ela não é, né? Aqui, ó, carnal na nossa carne. Às vezes é espiritual. Na nossa alma, no nosso exterior. Às vezes é essa cura que Deus quer trazer para a tua vida nesta noite. Porque tem pessoas que é necessário nesta noite deixar Deus trabalhar. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer operar um milagre na tua vida. E tem coisas, irmãos, que não depende dele. Depende de você, da sua fé. Essa mulher aqui, ela creu.
Ela confiou que o Senhor ia fazer um milagre na vida dela, mas faltava algo. Diante daquela multidão, ela tinha que confessar. Quando o Senhor disse ali, quem me tocou? Ela ainda tinha que dizer no meio da multidão. Ela tinha que vencer talvez o medo, que ainda tinha um pouquinho de medo nela, quem sabe? Por ser rejeitada pela sociedade, né? De ser reconhecida pela sociedade e ser expulsa dali. Ela tinha que vencer aqueles obstáculos. E ela venceu. Porque ela não teve medo. Ela disse, Senhor, fui eu quem te tocou. E quando ela disse, fui eu, o Senhor disse, vai, a tua fé te salvou. É isso que o Senhor está falando para mim, para você nesta noite. Exercita a tua fé. Coloca a tua fé em ação. O que você veio buscar aqui nesta noite? Creia que vai levar. Toma posse da tua bênção, toma posse do teu milagre. Eu não sei o que tu veio buscar aqui nesta noite, mas o Senhor disse, se tu crer, tu verás a glória dele. Glória a Deus. Assim como esta mulher viu o milagre do Senhor, aleluias, assim eu e você também nesta noite. Porque eu creio que aquele que completou, que fez a boa obra em mim, eu também creio que ainda tem coisas para ele fazer na minha vida. Porque ainda há milagres para Deus operar. E aí Deus tem feito assim, ó, na minha vida, por etapa. O processo que ele falou que eu ia passar, ainda não acabou. Eu estou contando parte do meu testemunho, parte do que ele fez. Mas ainda tem coisas para Deus trabalhar. E eu creio e eu estou esperando o momento dele. Porque é tudo na hora e no momento dele. Mas aprenda a esperar o tempo de Deus, sem questionar, sem murmurar, só adorando a ele. Adora ele. Mas como Jó teve todos os motivos do mundo, né, para não adorar a Deus. Mas em meio à luta, em meio à provação, em meio à dor, em meio ao choro, ele continuou adorando ao Senhor. Então faça como Jó. Faça como esta mulher do fluxo de sangue. E adore o Senhor nesta noite. Creia que ele vai fazer. Porque quem vai fazer o milagre na tua vida não sou eu. Não é a pastora Leandra. Não é as irmãs do círculo de oração. Não é os irmãos que estão aí atrás sentados. Não. É o Senhor. Aquele que se faz presente hoje aqui no nosso meio. E talvez você pode olhar e não ver movimento, como muita gente acha que Deus só está presente no movimento. Não. Está enganado você. Porque Ele também está presente aqui nesta noite. Ele trabalha como Ele quer. Ele faz como Ele quer. E cada culto você vai ver algo diferente. E não é diferente aqui nesta noite. Deus Ele está trabalhando. Mas é aqui dentro, ó. Não é por fora, é por dentro. Deus está trabalhando na minha e na tua vida. E é necessário, irmãos. Tá? Creia porque é necessário o Senhor trabalhar por dentro. A limpeza, a cura, ela vem de dentro para fora. E nesta noite Deus está curando vidas. Deus está curando. Deus está transformando. Deus está entrando, ó, com a transformação aqui, ó. A cura, a